Não fui convidado para o casamento da minha irmã. Não porque causo drama, nem porque moro em algum lugar remoto e inacessível, mas porque sou uma fonte de problemas, de acordo com minha mãe, Teresa. Uma maneira educada de dizer que fui cortado da família sem um anúncio oficial. A mensagem da minha irmã chegou numa tarde como qualquer outra, mas quando a li, senti meu coração cair no chão. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos. Sou um irmão mais velho normal, nada de especial, exceto por sempre ser o único a limpar a bagunça que minha família deixou para trás. Minha adolescência foi toda sobre consertar os buracos que minha irmã Isabela, agora com 28 anos, deixava, toda vez que tropeçava. Fosse um rompimento, perder um emprego ou apenas estar entediada e perdida, Isabela sempre me ligava e eu sempre aparecia. E agora estou fora do casamento dela. A mensagem de Isabela foi curta e falsa. Ei, só para avisar que a lista de convidados foi finalizada. Tivemos que cortar muita gente, espero que você entenda. Amor, você entende? Eu não sou um primo distante que ninguém vê há 10 anos. Não sou um antigo colega de classe que ela manteve por educação. Eu sou o irmão dela, aquele que atravessou fronteiras estaduais para trazê-la para casa depois que ela foi abandonada. A pessoa que pagou seu aluguel quando sua conta bancária estava vazia. A pessoa que ficou acordada à noite ouvindo-a chorar sobre o estresse do trabalho. E agora estou sendo jogado de lado como se fosse um estranho. Olhei para minha tela. No começo pensei que tinha que haver um engano, que isso era uma piada idiota. Mas então, quando liguei para Teresa, tudo ficou dolorosamente claro. Ela atendeu depois de 2 toques. Sua voz estava excepcionalmente alegre. Lucas, querido, o que está acontecendo? Eu não rodeei. Acabei de receber uma mensagem de Isabela. Ela disse que a lista de convidados foi finalizada e eu não estou nela. O que está acontecendo? Houve uma pausa suspeita. Do outro lado, escutei aquele tipo de suspiro que sempre me fez sentir como uma criança exagerando. Oh, Lucas, não faça disso um grande problema. É apenas um casamento. É apenas um casamento. Senti meu peito apertar. Sou irmão dela. Mãe. Como eu poderia não ser convidado? Ela estalou a língua. Aquele som que sempre me deixava louco. Não é nada pessoal, querido. Isabela e Gustavo têm que economizar dinheiro. Tudo está tão caro agora. Todo mundo tem que se comprometer um pouco. Tentei manter a calma. Mãe, eu acabei de ver a postagem de Isabela no Instagram. Ela reservou um salão de banquetes chique em San Diego. Mais de 120 convidados. Até mesmo os amigos dela do ensino médio estão convidados. Eu valho menos do que eles? A voz dela de repente ficou firme. Você está exagerando, Lucas. Não deixe essa coisinha te machucar. Machucar? A mim mesmo? Não, mãe, você entendeu errado. Essa não foi a primeira vez que fui tratado como se minha presença fosse opcional. Eu estava acostumado a ser esquecido. Mas dessa vez eu não ficaria quieto. Não discuti. Não implorei para ser reconsiderado. Desliguei. E pela primeira vez na minha vida, decidi que, se eles não precisam de mim, eu também não preciso deles. Abri meu laptop e entrei em um site de viagens. Se Isabela pensava que eu ficaria em casa deprimido no dia do casamento dela, ela estava completamente errada. Eu estava indo longe, muito longe. Eu tiraria as férias da minha vida. E pela primeira vez em anos, eu me colocaria em primeiro lugar. Eu costumava pensar que, se fosse bom o suficiente, paciente o suficiente, chegaria um dia em que eu seria apreciado. Mas, quanto mais penso nisso, mais percebo que eu era apenas uma sombra, sempre lá quando necessário, sempre desaparecendo quando as coisas melhoravam. Ninguém nunca perguntou se eu estava cansado. Ninguém nunca parou para dizer obrigado. Isabela sempre foi emocional, impulsiva e cegamente confiante em relacionamentos. Ainda me lembro da noite em que ela tinha 22 anos, chorando loucamente na beira da estrada, depois que um cara com quem ela namorou por 3 meses a abandonou. Naquela noite, eu estava no turno da noite no hospital, 14 horas seguidas no pronto-socorro. Mas quando recebi a ligação dela às 1h da manhã, larguei tudo e dirigi direto de Riverside para Santa Mônica. Ela estava encolhida no meio-fio,
com os olhos manchados de maquiagem e vermelhos, segurando uma garrafa de vinho barato pela metade. Eu a enrolei no meu casaco e a levei de volta para meu pequeno apartamento, onde ainda dividia um quarto com um amigo. Alguns meses depois, ela perdeu o emprego em um café. Atraso crônico. Ela me ligou em pânico, chorando, dizendo que não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Eu não tinha muito, mas transferi os $900 para ela, o dinheiro que economizei para a mensalidade do próximo semestre. Tive que adiar meu curso de laboratório. Mas não me arrependi. Naquela época eu achava que era isso que um irmão deveria fazer. Então veio Maurício, o cara do marketing sem cérebro. Teresa o adorava, como se ele fosse um personagem de filme da Hallmark. Ele realmente ama a Isabela, ela dizia. Mas era óbvio que ele estava apenas usando o cartão de crédito dela. Isabela estava cega, e eu era o bandido por avisá-la. E quando ele limpou o apartamento dela e desapareceu sem deixar vestígios, quem dirigiu 3 horas até San Diego para pegá-la do chão da sala de estar? E o que Teresa disse? Lucas, não seja duro com ela. Isabela é sensível, você é o irmão dela, deve entender, certo? Sempre fui eu quem teve que entender. Isabela nunca teve que entender ninguém. Toda vez que ela errava, Teresa encontrava um jeito de justificar. Isabela ainda é jovem. Isabela não é tão forte quanto você. Isabela só precisa de um pouco mais de tempo. 10 anos se passaram. E esse pouco mais de tempo me transformou em uma tábua de salvação incondicional. Ela me ligava quando perdia o telefone, quando precisava marcar uma consulta médica. Mesmo que fosse só para perguntar qual vestido usar, para uma entrevista. Eu estava sempre lá, sempre ouvindo. Mas quando passei uma semana no hospital com apendicite, quem veio me visitar? Ninguém. Nem mesmo Teresa, que derramava amor sobre Isabela como um copo transbordando. Ela só me ligou uma vez e encerrou a ligação com: eu achei que você já estava acostumado com a dor agora, Lucas. Algo dentro de mim começou a apodrecer. A partir daquele momento comecei a me afastar. Parei de falar, parei de compartilhar. Mas continuei ajudando, continuei carregando o fardo, porque pensei que era a coisa certa a fazer. Pensei que, se continuasse amando, eles veriam. Mas a verdade é que o amor nunca é o suficiente quando alguém decide ignorar isso desde o começo. E agora, eles não estavam apenas me ignorando. Eles me cortaram completamente, como se eu fosse um personagem secundário desnecessário na história de suas vidas. Eles não me convidaram, não me mencionaram. E quando eu reagi, minha mãe teve a coragem de chamar isso de exagero. Ela poderia convidar 120 pessoas, contratar uma banda ao vivo, fazer um casamento na praia, ao ar, livre, mas não havia espaço para mim. Eu a viga de suporte invisível. Durante os anos em que ela quase perdeu tudo, eu sentei lá na frente do meu laptop, enquanto a brisa da tarde passava pela janela. Uma xícara de café frio estava na mesa ao lado. No meu telefone, a mensagem de Isabela ainda curta, ainda sem graça, ainda sem emoção. Espero que você entenda. Eu digitei uma resposta e então apaguei. Digitei novamente. Apaguei outra vez. Finalmente desliguei meu telefone. Eu entendi e não iria perdoar dessa vez. Eu não queria mais discutir. Eu não queria outra mensagem da mamãe me dizendo para ser compreensivo com Isabela. Nem uma ligação falsa e doce da minha irmã tentando amenizar as coisas. Eles escolheram me apagar do maior dia da nossa família. Então, eu os apagaria da lista de prioridades da minha vida. Abri meu laptop. Meus dedos voaram pelo teclado, clicando como se eu estivesse liberando cada grama de raiva. Em 40 minutos, eu tinha reservado as férias dos meus sonhos. Uma semana em um resort 5 estrelas em Santa Lúcia. Uma suíte com vista para o mar. Com serviços de spa-piscina infinita e varanda privativa. Café da manhã incluído. Não era barato, mas eu estava farto de viver frugalmente para ajudar todo mundo. Desta vez, eu estava gastando dinheiro para mim. Não para sustentar a família. Não para emprestar algumas centenas de dólares para minha irmã. Estas eram minhas férias, para fazer algo que eu nunca me permiti antes, aproveitar sem pedir permissão a ninguém. Depois de reservar, levantei-me e fui até a varanda. O vento do fim do verão em Riverside roçou meu rosto.
Mas em vez de me sentir renovado, parecia frio e vazio. Este não era mais um lugar onde eu queria ficar, não durante a semana em que minha família faria um grande casamento e fingiria que eu nunca existia. Peguei meu telefone e abri o Instagram. Na minha galeria havia uma foto de uma viagem de negócios para Santa Bárbara, eu sentado em um café, expresso na mão, um sorriso fraco, relaxado o suficiente para não parecer falso. Ajustei as cores, adicionei um filtro quente e escrevi a legenda. Dizem que ser cortado da lista de convidados é horrível, mas eu acho que vou sobreviver. Cliquei em postar. 10 minutos depois, as notificações começaram a chegar. Meu primo Bruno enviou um emoji rindo. Um velho amigo comentou: "Não se esqueça de me levar na próxima vez." E o mais surpreendente, tia Denise, a única parente que já me defendeu, comentou: "Orgulhosa de você por escolher sua própria felicidade." Eu me encostei na parede e li silenciosamente cada resposta. Nenhuma palavra da mamãe, nenhum emoji de Isabela. Perfeito. Na manhã seguinte, levei minha mala para o aeroporto, sem aviso, sem itinerário deixado para trás. Embarquei naquele avião, como se estivesse saindo do papel que vinha desempenhando por mais de uma década. O papel do irmão persistente. A criança madura que tem que se sacrificar. O homem a quem nunca foi permitido ficar bravo. O champanhe da primeira classe foi derramado até a borda. Uma revista de viagens estava no apoio de braço, com uma manchete em negrito: "Viva plenamente por uma vez." Eu ri baixinho. Durante todo o voo, meu telefone ficou no silencioso. Quando pousamos no aeroporto de Reuanoha, um SUV preto elegante já estava esperando. O motorista, um homem local com um sorriso gentil, tinha toalhas relaxantes prontas. Eu não. Tive que levantar um dedo. Tudo estava perfeitamente organizado, porque reservei o pacote mais caro. Enquanto dirigíamos ao longo da costa, abaixei a janela. A brisa do oceano carregava aromas de sal e jasmim. À distância, casas com telhados vermelhos pontilhavam as colinas, e a água brilhava em tons de turquesa. Eu nunca tinha visto o mundo parecer tão bonito. Quando entrei no saguão do resort, parecia que estava entrando em uma pintura. Tetos altos, palmeiras crescendo dentro de casa, madeira escura brilhante na recepção, e a equipe me cumprimentando com um coquetel tropical gelado. Entreguei meu passaporte. A recepcionista sorriu. "Bem-vindo de volta, Sr. Lucas." Eu ri. "Esta é minha primeira vez aqui." "Por que bem-vindo de volta?" Ela piscou. "Porque esperamos que você queira voltar." Eu não respondi, mas na minha cabeça eu sabia. Sim, talvez eu volte, não por eles, por mim. Entrei no quarto e me joguei na cama. Abri meu telefone, não para ler mensagens, mas para postar. Outra foto. A vista da sacada. Oceano azul infinito, luz do sol dourada, um copo de coquetel captando a luz. Desta vez, a legenda era mais curta. Quando uma porta se fecha, outra se abre, direto para o mar. Então tranquei meu telefone e fiquei quieto, deixando o silêncio se instalar. Eles escolheram me cortar de suas vidas, e eu escolhi viver uma vida onde eu não precisava mais da aprovação de ninguém. O som das ondas lá fora se misturava com a brisa do oceano, criando uma suavidade tão relaxante que quase me fez esquecer que já pertencia a uma família que nunca me deixou respirar. Eu estava esticado em uma espreguiçadeira, pinha colada na mão, jazz suave tocando no alto-falante Bluetooth perto da piscina, envolto em um roupão branco, passado a ferro com perfeição pela equipe do resort. E, à minha frente, um horizonte infinito, claro e sem nuvens. Até o telefone começar a vibrar. No começo, ignorei. Eu estava acostumado a colocar meu velho mundo no modo silencioso. Mas então ele vibrou de novo. E de novo. Acendia a cada 10 segundos. Eu o peguei, pronto para desligá-lo completamente, quando um nome apareceu e me fez parar. Rafael, meu primo. Uma das poucas pessoas na família cujo cérebro ainda estava intacto. Abri a mensagem. Apenas uma linha. Mano, não estou brincando. O casamento de Isabela simplesmente explodiu.
Apertei os olhos olhando para aquela linha por 3 segundos. Então outra mensagem apareceu imediatamente. O noivo saiu durante a recepção, na frente de todo mundo. Isabela está perdendo o controle. Eu não pude evitar. Eu ri. Uma risada real seca, empurrada para cima de algum lugar entre minha garganta e peito, onde costumava haver dor. Agora, só sarcasmo. A próxima mensagem era da minha mãe. Lucas, me ligue agora mesmo. É sério. Eu não respondi. Apenas suspirei, desliguei o telefone e tomei um longo gole do meu coquetel. Mas ele não parava de tocar. Uma jovem garçonete trouxe outro prato de frutas, olhou para mim e sorriu. Você deve ser popular. Seu telefone não para de tocar. Eu dei de ombros, sorri fracamente. Esse é o som do desastre. Só que não é meu. Abri o telefone novamente. Mensagens da tia Denise, do Bruno, de números desconhecidos. E de Isabela, por favor, eu preciso de você. Por favor, me responda, Lucas. Eu estava errada, ok? Mas não faça isso. Então, uma mensagem de Rafael, essa mais longa. Isabela e Gustavo entraram em uma grande briga na sala de preparação. Ninguém sabe por quê. Só ouvimos Isabela gritando. Você é um hipócrita. Então ele saiu direto do salão de casamento. Nenhuma palavra. A deixou parada ali em seu vestido de noiva, atordoada. Eu quase engasguei com minha bebida, rindo. Mas Rafael não tinha terminado. Sua mãe começou a gritar para chamar a família do Gustavo para uma explicação. Tia Roberta e tio Marcelo estavam gritando um com o outro sobre de quem era a culpa. Dona Olívia, levantei uma sobrancelha. Dona Olívia? Dona Olívia gritou na frente de todos. Eu disse para você não convidar o Lucas. Karma é real. E apontou direto para Isabela. Naquele ponto, eu ri tão alto que alguns convidados próximos se viraram para olhar. Levantei minha mão para me desculpar, mas por dentro eu estava tão satisfeito que poderia ter dançado descalço na areia. Minha avó, que sempre ficava em silêncio durante as reuniões de família para não se envolver, foi a primeira a me defender no casamento que me apagou de suas vidas. Puxei o protetor solar para cobrir meu rosto enquanto lia a última mensagem de Rafael. Isabela enlouqueceu. Jogou coisas, gritou com todo mundo que a culpa era toda sua. Sua mãe está ligando sem parar. Tia Roberta quase chamou a polícia quando Isabela quase jogou uma taça de vinho no Gustavo antes que ele saísse. Eu não respondi a mensagem. Apenas abri minha câmera e tirei uma foto da vista na minha frente. A praia em Santa Lúcia ao anoitecer. Céu azul cristalino, ondas suaves rolando como se nunca tivessem ouvido falar de caos. Postei no Instagram com a legenda: não fui convidado para o casamento. Não é grande coisa. Ser não convidado de um desastre é ainda melhor. E desliguei meu telefone. Eu estava deitado em uma espreguiçadeira perto da piscina infinita, pés apoiados no corrimão de madeira. Uma mão segurava um mojito, a outra, um romance. Eu não tinha passado da página 3, não porque não fosse bom, mas porque eu continuava sendo interrompido por coisas que me faziam rir alto. Uma delas era a mensagem ainda brilhando na minha tela. Por favor, preciso de você. Por favor, me responda. De Isabela. Eu continuei lendo como se fosse um enigma. Não, isso não pode ser. Essa era a mesma irmã que menos de uma semana atrás teve que cortar a lista de convidados e não achou que seu próprio irmão merecia um lugar em seu casamento de ouro. E agora que o noivo tinha fugido, agora ela se lembra de mim? Coloquei o copo na mesa, limpei os dedos no guardanapo e peguei mais 2 mensagens que tinham acabado de chegar. Lucas, é a mamãe. Me ligue agora. Isso não é hora de ser teimoso. Alguns segundos depois, a família está se desintegrando. E onde você está? No nosso maior momento de necessidade, você escolheu fugir como uma criança. Estou tão decepcionada. Ah, maravilhoso. Isabela implorando como se eu fosse a última tábua de salvação em um oceano em chamas. E Teresa de volta ao seu caminho normal. Você é o problema, não ela. Abri minhas mensagens bloqueadas. Mais de 20 mensagens não lidas. Da minha mãe, de Isabela, de tia Roberta e alguns números desconhecidos. Imaginei que fossem parentes distantes. As mensagens da minha mãe continuavam.
Somos uma família, Lucas. Não importa o que aconteça, você não pode virar as costas para seu próprio sangue. Isabela está quebrando. Ela precisa de você. Eu preciso de você. Se você tivesse alguma maturidade, estaria aqui nos ajudando agora. Eu não sabia se ria ou jogava meu telefone no mar. Ajuda? Eu tenho ajudado minha vida toda, mãe. Eu ajudei quando ninguém se incomodou em perguntar se eu estava bem. Eu ajudei quando Isabela desmoronou, enquanto você continuou culpando o mundo, em vez de olhar para os hábitos egoístas da sua filha. E agora, quando a bomba que eles construíram finalmente explodiu, eles querem que eu volte e o salve. Abri a captura de tela da mensagem de Isabela e li devagar. Por favor, preciso de você. Digitei uma resposta. Engraçado, você não precisava. De mim no dia mais importante da sua vida. Mas agora precisa, depois que tudo desmorona. Gustavo fez isso? Digitei outra. Desculpe, estou ocupado aproveitando o meu pequeno colapso infantil. O relacionado também. No final enviei apenas uma foto. Pôr do sol em Santa Lúcia, o céu, luz vermelha brilhante, refletindo nas ondas como fogo. Com uma linha. Sobrevivi ao ser cortado da lista de convidados. Agora estou apenas vivendo. E bloqueei todos eles de novo. Não sabia qual era o sentimento no meu peito. Havia raiva, satisfação ou apenas alívio, mas eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não queria salvar mais ninguém, especialmente pessoas que só me viam como seu. Plano B. Um tempo depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez era uma mensagem de voz. Eu não estava planejando ouvir, mas a curiosidade venceu. Apertei o play. A voz da minha mãe estava afiada, frenética. Lucas, você precisa parar com esse comportamento infantil. Você não pode simplesmente continuar fugindo. Isabela está tendo um colapso e você está agindo como se nem se importasse. A família deve ficar unida. Quando as coisas estão difíceis, não desapareça. Soltei uma risada amarga e balancei a cabeça. A família não deve usar você como capacho até que ele se desgaste, só para se lembrar de você quando o chão estiver sujo. Outra mensagem, de voz. Dessa vez a voz de Isabela engasgou. Sinto muito, ok? Eu não deveria ter deixado você de fora do casamento. Eu fui estúpida, mas agora não sei o que fazer. Você é o único que pode me acalmar. Eu preciso de você. Fechei os olhos e silenciosamente apaguei a mensagem. Não era frieza, era cansaço. Levantei-me da espreguiçadeira e pisei na areia, morna, deixando a brisa levar embora aqueles apelos. Era tarde demais. Havia apenas um pensamento em minha mente. Isso não é mais problema meu. Passei minha juventude inteira comprometendo-me, tentando ser o irmão ideal que todos presumiam que nunca ficaria bravo. Mas no mesmo dia em que Isabela, a irmã que eu amava como se fosse minha própria carne e sangue, me empurrou para fora de seu casamento, algo dentro de mim quebrou. E agora, quando ela chama meu nome como se eu fosse seu salvador, depois de incendiar seu próprio grande dia, eu simplesmente acho isso ridículo. Sem hesitação, rolei até 3 nomes familiares nos meus contatos: Teresa, Camila e Rafael. Pressionei e segurei. Bloquear. Sem segundas intenções, sem arrependimentos. Cada apelo, cada chamada perdida, cada mensagem cheia de pontos de exclamação seria, de agora em diante, afogada no silêncio. Pela primeira vez na minha vida, escolhi a paz em vez da obrigação. Coloquei o telefone de volta na mesa, ativei o não perturbe e voltei para a espreguiçadeira, onde meu mojito pela metade esperava. Eu tinha uma tarde inteira para aproveitar, que não ia deixar ninguém me arrastar de volta para a bagunça que eles criaram. Um funcionário do resort passou por mim, notando meu olhar perdido no oceano. Educadamente fez uma pausa. Sr. Lucas, estamos prestes a começar a yoga ao pôr do sol na praia. Você gostaria de participar? Sorri. Não, obrigado. Estou perfeitamente bem aqui. Ele assentiu e foi embora. Eu me inclinei para trás, braços atrás da cabeça, inalando a brisa salgada misturada com o aroma de coco da minha bebida ao lado. Era estranho. Nenhum telefone tocando, nenhuma responsabilidade caindo do céu sobre meus ombros. Só eu e a liberdade. Devo ter cochilado sem perceber. Quando abri os olhos, o céu brilhava. O pôr do sol alaranjado pintava o mar com um brilho prateado.
Sentei-me, estiquei os ombros e estava prestes a sair para uma caminhada quando meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Eu estava prestes a ignorá-lo, mas então o nome na tela me fez parar. Camila. A única prima na família extensa com algum senso de certo e errado. Também uma das poucas que me defendeu durante aquelas emboscadas na mesa de jantar. Atendi. Lucas, sua voz estava sem fôlego, animada, um pouco caótica. Meu Deus, você finalmente atendeu. Eu só preciso dizer uma coisa, e depois você. Pode fazer o que quiser, ok? Diga. Tenho menos de 3 minutos antes da minha reserva de jantar 5 estrelas. Camila deu um longo suspiro audível. Ok. Então Isabela quebrou uma taça de vinho no chão, ameaçou pular na fonte do jardim, Teresa quase brigou com a dama de honra e Dona Olívia se levantou e disse: Este é o universo nos punindo. Por ignorar a única pessoa que sempre se sacrificou sem reclamar. Levantei uma sobrancelha. Agora até Dona Olívia tinha se juntado ao time da verdade. Camila continuou. Então, sua mãe se virou e culpou. Adivinha quem? Não me diga. Sim, ela disse. Se Lucas estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não pude evitar. Ri alto, uma risada profunda e prolongada de pura satisfação. Tomei um gole de água fria e simplesmente respondi. Eu não me importo. Camila ficou em silêncio por um momento e então riu também. Eu imaginei, mas só queria que você soubesse. Você não está louco. Você não está sendo irracional. Eles são os que estragaram tudo. Eu só queria ter te seguido desde o começo. Olhei para o oceano, onde o sol se punha lentamente como um disco de bronze vermelho. Talvez da próxima vez. Escolha esse lugar de novo. Em um piscar de olhos, eu reservo um lugar para mim e para você. Sorri. Camila, estou feliz que você não voltou. Pela primeira vez na minha vida, eu estava feliz por não ter voltado também. Encerramos a ligação em silêncio, sem mais palavras necessárias. Caminhei até o restaurante à beira-mar, onde vinho e bife me aguardavam. E na minha mente só restava um pensamento. Eles podem consertar aquele casamento arruinado juntos. Quanto a mim, estou mantendo essa liberdade, não importa o que aconteça. A história de Lucas é um lembrete poderoso sobre redescobrir a si mesmo depois de anos, se sacrificando demais pelos outros, especialmente pela família. Às vezes, esquecemos que o amor e o sacrifício nem sempre são recompensados da maneira que esperamos. A escolha de Lucas de ir embora em busca de paz e liberdade foi ousada, mostrando que colocar a si mesmo em primeiro lugar, às vezes, é necessário para viver uma vida plena. Nem sempre podemos ser aqueles que apagam incêndios para os problemas de todos os outros. O que você acha da decisão de Lucas nesta história? Você seria corajoso o suficiente para escolher a si mesmo quando sua família mais precisa de você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de seguir o canal, para não perder mais histórias reais sobre família e crescimento pessoal. Agora me diz, como a viagem de Lucas para Santa Lúcia representa não apenas uma fuga física, mas também uma jornada simbólica de libertação emocional após anos de ser o suporte invisível da família. De que forma o colapso do casamento de Isabela reflete um padrão de consequências naturais que muitas famílias disfuncionais enfrentam quando excluem seu membro mais estável? Escreve aqui nos comentários de 0 a 10 qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.